12 meses se passaram desde que o mundo entrou em isolamento social e talvez você esteja se perguntando frequentemente: até quando vamos com isso? Bem, vamos conversar um pouquinho então hoje sobre o que podemos fazer para lidar com essa expectativa de que em breve estejamos livres dessa situação. Até quando eu vou ficar isolada? Até quando eu vou continuar presa em casa? Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente. Pelo menos toda semana eu preciso lidar com esse tipo de questionamento nos meus atendimentos. E é muito fácil discernir quais são as emoções, os sentimentos que giram em torno desta pergunta. É angústia, ansiedade, medo, raiva, descontentamento, desesperança, desânimo. Todos nós já estamos cansados disso, cansados desse cenário, mas o fato é que não temos controle sobre o fim dessa situação. E por isso, o melhor que podemos fazer é criar as nossas próprias estratégias ou estratégias coletivas para enfrentarmos a realidade que temos hoje. Independente do país em que você está, independente das normas, das restrições a que você está submetido nesse momento, eu queria te convidar hoje a pensar em estratégias práticas, coisas que você pode realizar no seu dia a dia para continuar manejando essa realidade de modo a preservar o máximo possível a sua saúde mental. Para isso, eu separei aqui algumas sugestões com base no que eu tenho observado nos atendimentos dos meus pacientes, do que tem funcionado ao longo desses 12 meses, auxiliando eles a passarem por esse momento de uma forma menos dolorosa, com um enfrentamento um pouco mais saudável do que seria esperado caso eles não tivessem adotado essas medidas. Uma das coisas que nós podemos fazer enquanto ainda estamos nessa situação é nos engajar em aprender coisas novas. Podemos aprender coisas novas relacionadas à nossa área profissional, mas também podemos aprender coisas novas sobre qualquer área da vida que tenhamos interesse. Então existem pessoas que eu acompanho que aprenderam tipos de artesanato, que estão estudando música, que estão estudando outras línguas, que estão fazendo cursos de atualização na área profissional, que estão aprendendo a fazer coisas na cozinha. Existem diferentes coisas que certamente você não domina, você não conhece e que nesse momento você poderia de alguma maneira enriquecer a sua vida aprendendo também. Outra coisa que eu percebo que faz muita diferença no dia a dia dos meus pacientes e também no meu próprio dia a dia são os pequenos atos de cuidado com a saúde, cuidado com o corpo. Então nós podemos cuidar da alimentação, fazer alguma atividade física, mesmo que seja dentro de casa, ou então nos lugares em que é permitido fazer uma caminhada, uma corrida, seguindo todas as instruções de segurança para esse momento. Podemos também dormir um pouco mais cedo, nos expor à luz solar sempre que possível, dentro das nossas restrições e limitações. Podemos ter cuidado com a pele, com o cabelo, com as unhas, continuar executando pequenas atividades de autocuidado ou de cuidado para com a nossa saúde, que ajudarão tanto a mantermos a nossa saúde bem, a mantermos nosso organismo fortalecido, como também auxiliará a nossa mente a estar voltada para essa disposição de cuidar de si, para esse olhar atencioso sobre as suas próprias necessidades. Um terceiro ponto que eu considero muito relevante e essencial é que montemos uma rotina coerente. Muitos de vocês que estão me assistindo estão fazendo home office. Muitos estão com as crianças em casa estudando através de videochamada. Isso tudo mexe muito com a nossa produtividade, com a nossa capacidade de executar as nossas atividades. Mexe também com a disposição das crianças em estudar, com a capacidade das crianças de aprender. Mexe com o humor da família, produz um estresse. Você está aqui tendo que se concentrar no seu trabalho, seu filho está aí do seu lado tendo que se concentrar nos estudos e ambos com dificuldade porque não estão no ambiente adequado. Nós precisamos nesse momento montar uma rotina que seja coerente com a nossa realidade, coerente com as possibilidades que nós temos para realizar todas as atividades que gostaríamos. Então você não vai conseguir ser tão produtivo quanto seria se você estivesse no escritório, assim como o seu filho provavelmente não vai produzir tanto, ter um rendimento escolar tão alto como teria se ele estivesse na escola. Mas nós podemos normalizar as nossas expectativas com relação a essa realidade
entendendo que, ok, nesse momento a produtividade vai ser um pouco menor e é isso que é esperado, o rendimento da criança vai ser um pouco menor e é isso que é esperado, e nós vamos aprender a aceitar isso como parte do nosso dia a dia atualmente. Não adianta eu querer produzir a mesma coisa se eu estou fora do meu ambiente de trabalho, onde eu tenho todas as condições para ser produtiva, e não adianta eu querer que a criança se concentre, tenha atenção, faça todas as atividades e demonstre o maior interesse possível nas aulas, sendo que os próprios professores ainda estão perdidos sobre como tornar essas aulas interessantes e como tornar o conteúdo realmente acessível a essas crianças. Também existem todas as outras questões do cuidado com a casa, das atividades do dia a dia, da rotina da família, que foram alteradas e que precisam ser consideradas de forma coerente e realista. Eu não devo exigir, quem sabe nesse momento, que tantas coisas estejam na ordem como elas estavam anteriormente, mas que possa ser admitida uma nova ordem para esse momento, uma nova forma de organização familiar, que aceite as mudanças que esse momento gerou, as mudanças que essa nova circunstância nos colocou ali, nos impôs, para que eu possa ter maior flexibilidade em relação a aceitar que haja alguns elementos diferentes nessa rotina. Por exemplo, talvez a minha casa não fique tão organizada como eu gostaria, porque estão todas em casa por mais tempo ao longo do dia, gerando, quem sabe, mais bagunça do que normalmente geraria. Talvez a minha cozinha não vai ficar impecável ou as refeições não vão ser mais feitas com tanto prazer, afinal de contas agora eu preciso cozinhar todas as refeições na minha casa. Nós precisamos ser coerentes com isso, precisamos pensar o que é possível esperar de fato desse momento, para então planejarmos uma rotina que considere, como eu tenho falado com alguns pacientes, o mínimo necessário. Nós precisamos nesse momento aprender a nos conformarmos com o mínimo necessário. Se nós conseguirmos realizar o mínimo necessário no nosso dia para que o dia tenha funcionado bem, precisamos estar satisfeitos no fim do dia. Afinal de contas, quantas coisas, quantos ajustes foram preciso realizar para que esse mínimo necessário funcionasse, ok? Então estabeleça uma rotina coerente, realista, não crie grandes expectativas, mas aceite o mínimo necessário ser realizado para que você consiga encontrar satisfação nas realizações pequenas do seu dia a dia. Além de termos uma atenção para conosco, aqueles cuidados pessoais que eu citei na minha segunda dica, nós podemos também deslocar o nosso olhar das nossas dores, do nosso sofrimento, das nossas expectativas e desviar um pouco esse olhar para as expectativas das outras pessoas, para as necessidades das outras pessoas, nos engajando em atividades em prol de outros. Algumas pessoas ao longo desses 12 meses se envolveram com atividades que tinham por objetivo suprir as necessidades de outras pessoas. E isso tem ajudado muita gente no enfrentamento desse momento de isolamento, de bagunça da rotina e do dia a dia que nós levávamos. Quando nós nos envolvemos com a necessidade de outras pessoas, o nosso olhar se amplia, nós aumentamos o nosso senso de humanidade compartilhada, que nos faz nos sentir mais conectados aos outros e, inclusive, a compreender que o sofrimento que vivemos é um sofrimento compartilhado e não um sofrimento exclusivo, o que torna mais fácil o exercício da autocompaixão. E nesse momento também eu consigo ser mais compassiva com as outras pessoas e a compaixão faz bem, produz em nós sentimentos bons e nos leva a um estado de bem-estar e tranquilidade muito maior do que se simplesmente nós estivermos focados nas ausências, nas faltas, naquilo que temos como frustrações nesse momento na nossa própria vida. Então, engajar-se em atividades em prol de outras pessoas, seja fazendo compra para pessoas, para vizinhos, idosos que não estão podendo sair de casa, seja de alguma forma ajudando uma criança num reforço escolar online, ajudando uma mãe que está tendo dificuldade porque está fazendo home office e você tem mais disponibilidade de horário para poder, quem sabe, dar alguma atenção a essas crianças,
Ou até mesmo, gente, existem necessidades que elas existem independente de estarmos ou não na condição atual. As pessoas têm necessidade de comer, as pessoas têm necessidade de roupa, as pessoas têm necessidade de atenção durante o ano todo, em qualquer circunstância. E se nós nos dispomos a atender essas necessidades, nos envolvendo em causas sociais, nós podemos também dar um novo significado a este momento que nós estamos vivendo. E por fim, algo que tem feito muito bem a muitas pessoas é exercitar a fé através de práticas religiosas, através do exercício da espiritualidade. Quando nós temos fé e quando nós alimentamos também o nosso campo espiritual, nós encontramos mais contentamento, mais esperança, maior flexibilidade na forma de interpretar toda essa situação difícil e dolorosa. E com isso podemos experimentar também um pouco mais de paz e de segurança. Então, se você tem alguma religião, está acostumado a se envolver com práticas religiosas ou a exercitar a fé de alguma outra maneira, esse é um bom recurso que você possui para continuar passando por toda essa situação. Bom, eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Espero que em breve estejamos vivendo uma nova realidade. Mas enquanto não estivermos, que possamos colaborar uns com os outros através das medidas coletivas, do exercício da compaixão e cuidarmos de nós mesmos através do exercício da autocompaixão. Um abraço e até a próxima semana.